Sempre que começa um Big Brother no canal do Brasil que deu certo, a gente faz uma live analisando a ficha dos participantes que são anunciados. Ali você vê algumas curiosidades sobre os participantes e a gente tenta deduzir se aquele participante ele vai render alguma coisa ou não. A página da tia Milena, por exemplo, abria com a seguinte frase: "Eu sou confusão, é assim que Milena define sua personalidade". Nada de tão chamativo assim, afinal de contas você quer entrar no BBB falando que você é confusão, porque é isso que o público quer ver, mesmo que depois que você entre, você não seja tanta confusão assim. Já na página da Gabi Panquequinha, a gente tinha a seguinte informação: Gabi gosta de comer carne crua. Aí sim você tem uma informação que chama a atenção. Pô, essa pessoa gosta de comer carne crua. Essa pessoa é uma pessoa selvagem. E o que dizer do participante Brígido, que trouxe a informação mais surpreendente de todas ali? Olha só. Brígido, participante do BBB 26, é diretor de escola, já demitiu a própria mãe e tem 53 tatuagens. Tá, mas aí você me pergunta, por que ele demitiu a própria mãe? Segundo a matéria, ele demitiu a própria mãe porque ela não tem veia empreendedora. Essa aí talvez seja a maior canalice que um ser humano pode cometer, talvez esse seja o ápice da maldade. Na minha opinião, sim, e talvez por isso a gente pensou que ele poderia ser um bom participante do Big Brother. Mas aí você me pergunta, o que seria o oposto disso? O que seria o ápice da bondade? E aí pensando um pouco eu diria, talvez demitir o próprio pai. Demitir a mãe é um crime, deveria dar cadeia isso, né? Mas demitir o próprio pai, eu acredito que na maioria dos casos aí é reparação histórica. E você sabe quem demitiu o próprio pai? Sim, ele mesmo, Michael Jackson, um anjo que caiu sobre a terra, um dos maiores ícones da bondade aí. O homem que abaixou a arma para parar uma guerra lá. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Michael, cinebiografia do Michael Jackson, que acabou de sair nos cinemas, mas antes de entrar aqui no papo sobre Michael, um recado para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se aí, dessa maneira você não perde nenhum vídeo que eu solto por aqui. Tô sempre falando sobre filmes, sobre séries, etc. Inscreva-se aí no meu canal que você me ajuda bastante, beleza? Dito isso, então, vamos lá, o filme Michael, a aguardada cinebiografia de Michael Jackson. Eu queria começar pelo final, quando tá rolando a performance da música Human Nature durante a Victory Tour, e eu entendi que ali naquele momento o filme estava se encaminhando para o final. A Victory Tour, para quem não sabe, foi uma turnê do Michael Jackson com o The Jacksons, que eram os irmãos dele, idealizada pelo terrível pai do Michael Jackson aí, o Joe Jackson, em 1984. Basicamente ali eles estavam tocando músicas do Michael Jackson, que estava estouradíssimo na época, o álbum Thriller tinha acabado de ser lançado, e aquela viria a ser a última turnê do Michael Jackson com os irmãos. E aí eu lembrei dos comentários que eu vi antes de assistir o filme Michael, né, falando aí sobre esse clímax esquisito. E de fato é bastante anticlimático, mesmo com o filme não terminando exatamente ali. Logo depois rola um corte temporal para anos depois, para uma outra apresentação do Michael Jackson, na qual ele está tocando a música Bad. Eu acredito que esse corte temporal aí foi feito simplesmente para o filme terminar num tom um pouco mais otimista e não naquele momento ali do rompimento do Michael Jackson com o pai dele. Mas para mim, a falta de punch nesse momento aí, a razão pela qual a cena não emociona, é por um motivo muito simples. A história do filme não se sustenta. A proposta do filme Michael é ousada, é contar a história de vida aí do maior popstar de todos os tempos, o maior representante da monocultura, um rosto tão famoso quanto o do Mickey Mouse. E aí você imagina que é impossível compilar isso tudo aí num período de 2 horas, mesmo com o filme terminando ali no final dos anos 80, na turnê do Bad. O fio condutor aqui é a relação do Michael Jackson com o pai dele, o Joe Jackson, que é interpretado pelo Colman Domingo, uma atuação absurda ali, que dá uns ares meio de terror até pro filme. E mesmo com o Joe sendo uma espécie de segundo personagem principal, a gente tem aqui um texto extremamente
bidimensional e maniqueísta, assim, né? Com o pai do Michael Jackson representando o mal e o próprio Michael Jackson representa a luz ali, né? A salvação. Isso tudo fica ainda mais enfraquecido com o resto da família inteira ali sendo apenas NPCs, né? Aqueles personagens que você não controla no videogame, eles são apenas figurantes de luxo que estão ali. E aí você me pergunta, né? O pai deles implicava mais com o Michael por ele ser o vocalista e o mais talentoso ali entre os irmãos? Por que os irmãos eram normais e só o Michael era tão perturbado? Será que os irmãos apenas abaixavam a cabeça e aceitavam os comportamentos abusivos do pai? É só você fazer uma pesquisa na internet aí que você vai ver que teve várias brigas aí entre o Michael e os irmãos aí durante essa Victory Tour. Mas aí a gente entra naquele papo de sempre, né? Ah, mas esse tipo de filme que é aprovado pela família vai ser assim mesmo. Mas, cara, é difícil ver uma coisa mais chapa branca do que esse filme aqui. O filme diverte simplesmente por ser a história do Michael Jackson sendo contada numa tela de cinema. Mas é aquela história que todo mundo conhece, né? É tipo a história, sei lá, de Jesus Cristo, assim. Será que não tinha mesmo nada para adicionar na conversa ali? O Michael Jackson ele não tinha nenhum tipo de defeito. A imagem que a família quer manter, obviamente, é essa, né? De uma coisa meio fofa ali, meio que um Mickey Mouse mesmo. E apesar de cantar músicas que são puro sexo, tipo Dirty Diana, o Michael Jackson ele não tem sexualidade nenhuma no filme. Ele não tem interesse sexual em ninguém, nem em homem, nem em mulher. Pô, assim, olha ele no clipe de Dirty Diana. O cara era muito cool, assim. Eu acho que a geração que é um pouco mais nova do que eu só pegou um Michael um pouco mais bizarro, né? O Michael ali mais pro fim da vida dele. Mas, pô, quando eu era criança, o Michael era cool. Eu queria ser o Michael Jackson. Eu tinha o filme Moonwalker gravado em VHS do SBT, numa fita. Eu ficava imitando as coreografias. Pô, olha o clipe de In The Closet, dele todo sensual lá com a Naomi Campbell. Você quer realmente me dizer que esse cara nunca viu sexo na vida dele? Não que o protagonista de um filme precise ter interesses amorosos aí, mas quando você tá falando sobre um cara que cantou tanto sobre o amor, é no mínimo esquisito ele não ter nenhum interesse amoroso ali. O cara cantou She's Out of My Life, pô, um dos momentos de maior fragilidade da história da música. She's out of my head. Você já viu o clipe dessa música? O Michael de suéter, num fundo preto assim, coçando a cabeça. Ele tá lindo no clipe. Cara, você quer me dizer que esse cara desse clipe nunca amou? E nessa tentativa aí de manter o Michael como essa coisa meio intocável, né? A família acaba desumanizando o próprio Michael Jackson. Nós conhecemos todas as músicas. Como eu falei aí, o Michael Jackson é o maior expoente da monocultura, né? Monocultura era aquela época em que todo mundo via os mesmos filmes, via os mesmos programas de TV, ouvia as mesmas músicas, todo mundo sabia o que era o Thriller. Um bar muito fuleiro que eu frequentava no Juventude, aqueles que só tem DVD do Zezé e de forró, assim. Cara, tinha um quadro do Michael Jackson, um DVD com os clipes do Michael Jackson, assim. É isso, assim, o Michael Jackson é uma parada que não dá pra comparar com nenhuma outra coisa no mundo. E a dimensão disso você nunca chega a ter no filme. E isso é problemático quando a gente está falando sobre um filme que custou 200 milhões de dólares e foi dirigido pelo Antoine Fuqua, aí, né, o diretor de Dia do Treinamento. A cena que mais dá a entender a fama do Michael Jackson é uma cena bem modesta ali, inclusive, que ele está numa loja de brinquedos e algumas pessoas, inclusive algumas crianças, chegam perto ali abordando ele para pedir um autógrafo. Enfim, conhecemos as músicas, mas não tem nada de novo sobre os clássicos nesse filme aí. Os hits aparecem ali meio que de maneira cronológica, como se fosse uma página da Wikipedia, assim. Começando com I Want You Back, do Jackson 5, aí aparece um gráfico na tela ali, mostrando que a música tá subindo nas paradas, aquela coisa bem clássica de cinebiografia. Aí tem um salto temporal, aí a gente vai para a gravação do Off the Wall, aí tem lá a música Don't Stop Till Get Enough, também fazendo muito sucesso, aí outro salto temporal, aí a gente vai para a gravação do Thriller, e por aí vai. E assim, é diversão, óbvio, porque, pô, são as músicas do Michael Jackson que estão tocando ali, mas o filme Michael, ele é
totalmente desinteressado assim no lado humano ou no lado artista também do Michael Jackson. É o famigerado filme que está mais interessado em listar fatos do que contar uma história. Então esses momentos-chave estão lá, né? A gravação do clipe de Thriller, com as roupas icônicas, tem o primeiro moonwalk que ele faz naquele show lá de 25 anos da Motown, enquanto ele está tocando Billie Jean, ele conhecendo algumas figuras ali importantes para a vida dele, etc. O Quincy Jones, uma figura fundamental aí na carreira do Michael Jackson, né? Ele também aparece ali como se fosse um NPC também, praticamente. Ele só tá ali em umas cenas muito breves para ficar fumando e fazendo umas caras assim. E se você não sabe quem é Quincy Jones, você vai continuar sem saber depois de ver esse filme. Artistas de rock com os quais o Michael Jackson viria a trabalhar, né, a partir da gravação do Thriller ali, tipo o Eddie Van Halen tocando guitarra no Beat It, não chegam nem a ser citados. E fica parecendo uma coisa assim, pô, não vamos complicar, né? Para que explorar esse aspecto mais musical aí da carreira do Michael Jackson? É um filme que subestima a inteligência do público. A palavra racismo não é nem citada no filme, né? Aliás, o racismo ele só aparece aqui de forma meio sutil até numa cena em que eles estão tentando emplacar os clipes do Michael Jackson na MTV. Na época ali, que era o começo dos anos 80, a MTV só passava clipes de artistas brancos e nessa cena aí é meio que sugerido que o Michael Jackson mudou isso. Aliás, outra oportunidade desperdiçada aí, né, a importância que o Michael Jackson teve para os clipes em geral. O cara que transformou o clipe numa forma de arte, né, transformou o clipe numa coisa ali, um curta-metragem, sabe? Até mostra em uma cena ali um pouco da gravação do clipe Thriller, mas meio que parece que foi tudo acidental, assim, sabe? O Michael Jackson ele nunca tá no controle de nada ali, a impressão é que toda a genialidade ali foi puro acidente, assim. A única cena que parece que o Michael Jackson tá em controle de alguma coisa é quando ele escolhe o advogado dele ali, o John Branca. E talvez também a cena em que ele leva o macaco Bubbles pra casa, deixando a família dele em choque mas é isso, eu sou o Michael Jackson e eu vou levar o macaco pra minha casa se eu quiser. E um spoiler aqui, tá? Essa não é a melhor cinebiografia que conta com um macaco de CGI. Enfim, é aquele filme que tem um gostinho de oportunidade desperdiçada, meio que inevitável se sentir assim quando o filme termina. Por enquanto é isso, meus amigos. Você já assistiu Michael? O que você achou do filme? Você gostou do filme? Você amou o filme? Comenta aí, eu quero ler a sua opinião. Você não gostou do filme? Comenta aí também, quero saber o que você achou dessa cinebiografia aí que era tão esperada. Afinal de contas, pô, estamos falando do Michael Jackson, né? Inscreva-se no meu canal. Caso você ainda não for inscrito, tem o botão inscreva-se ali embaixo. Dessa maneira você não perde nenhum vídeo que eu solto por aqui e me ajuda bastante, beleza? Considere também se tornar membro do meu canal. Tem o botão seja membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo apenas para membros e me ajuda ainda mais, tá certo? Meus amigos, por enquanto é isso. Um grande abraço e tchau!